Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bruna e estou aqui para auxiliar vocês na disciplina de Biologia Molecular 2. Inicialmente, vou começar falando para vocês um pouquinho sobre como ela vai funcionar. Quando vocês acessarem a sala virtual, vocês vão observar que no menu que está disponível a vocês, vocês vão ter a central do aluno. Nesse tópico, a gente consegue então ter acesso a tudo que basicamente vai acontecer na disciplina. Vai abrir a página então da faculdade, onde tem vários tópicos explicando para vocês um pouquinho sobre questões de dúvidas mais frequentes, sobre a própria disciplina, como funcionam as aulas e também as avaliações. No caso das aulas, voltando aqui na sala virtual, nós temos então um tópico, certo? Que está escrito aqui videoaula do professor, onde vocês conseguem ter acesso à tutoria, que ela é síncrona online. Então a gente tem um encontro toda quinta-feira, às 6 horas, tá? Eu estarei disponível até às 6h40 para eventuais dúvidas que vocês possam ter. Já no caso das avaliações, vocês também podem acompanhar pela página, que é fornecido o link ali na sala virtual, como elas irão acontecer. Bom, então vocês terão duas avaliações. Uma avaliação que ela é online, composta então por 10 questões, todas elas então objetivas, e estas irão compor 25% da nota de vocês. No caso, então, do valor total, elas equivalem a 2,5. A segunda avaliação, que é a avaliação presencial, ela vai ser composta, então, por 5 questões, onde são objetivas, Vale, então, 10% da avaliação cada questão, e 2 questões discursivas, que, então, equivalem a 25% do valor. E aí, nós também teremos o trabalho da disciplina. Esse trabalho, então, ele é um trabalho bem tranquilo. O nosso trabalho, ele é a respeito da terapia gênica, tá? E ele, então, vai compor 20% da nota de vocês. No caso, quando ocorrer uma eventual reprovação ou recuperação que vocês precisem ter, vocês devem solicitar a reabertura da matrícula. E as avaliações, assim que vocês acessarem a disciplina, elas já estarão disponíveis para que vocês possam, então, ver o material e também responder as avaliações. Com relação ao conteúdo, então, gente, aqui nós vamos ter um tópico que leva o nome de conteúdos. Clicando nele, tá, na setinha para baixo, vocês vão ter então acesso a todos os conteúdos relacionados à nossa disciplina. Para que você possa, então, explorar o conteúdo, você clica na lupa e ele vai abrir, então, a página onde vai mostrar algumas opções para vocês, como vocês podem observar aí. E é só vocês, então, encontrarem aqui um íconezinho que está escrito acessar conteúdo, clicar ali e ele vai abrir, então, toda a questão referente ao conteúdo, digamos assim, no livro virtual que vocês vão ter acesso. Primeiramente, então, vocês têm aqui a apresentação, da estrutura do conteúdo que está proposto nesse capítulo do livro. E aí, além disso, tem desafios, tem o próprio conteúdo aqui que você vai ter acesso, dicas do professor, exercícios, enfim, várias opções que vocês podem estar explorando para ter um melhor desempenho na disciplina. Bom, acredito que o básico com relação à apresentação é isso, tá? E agora eu vou começar, então, apresentando para vocês um pouquinho dos nossos conteúdos. A gente vai iniciar exatamente com o conteúdo referente à base molecular da mutação e recombinação. Bom, esse conteúdo, gente, então, ele tem como objetivo proporcionar a vocês a compreensão, tá, das bases moleculares das mutações, conhecer os métodos que a célula utiliza para reparar o DNA, uma vez que ele danificado, então, gera uma mutação, e como é que ocorre, então, essa reparação para que esse erro não seja passado adiante. E aí também, reconhecer os possíveis efeitos que podem ser causados, então, pelas mutações, tanto espontâneas quanto as induzidas. Opa. Bom, vamos
antes de começar a tratar propriamente, né, das mutações, vamos relembrar alguns conceitos que são importantes que vocês dominem para poder trabalhar na disciplina, para poder trabalhar, né, com a nossa disciplina de biologia molecular. Bom, primeiramente, o que é um ácido nucleico? O ácido nucleico, ele é um material genético, né? Ele é o responsável, então, por conter toda a informação genética de um indivíduo, através de uma organização aleatória das estruturas chamadas bases nitrogenadas que irão compor, né, uma sequência. Nós temos, então, a formação, basicamente, de um código, e esse código consegue sofrer alguns mecanismos que nós vamos relembrar em seguida, e transformar esse código em algo palpável para a nossa célula, em uma informação que de fato é importante para ela. Nós, então, com relação aos tipos de ácidos nucleicos, na natureza, então, nós temos dois tipos. Ou nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou nós temos o RNA, que é o ácido ribonucleico. O que vai diferenciar um e outro vai ser a composição química com relação às bases nitrogenadas e ao tipo de açúcar que compõe esse ácido nucleico. E, né, a unidade fundamental de um ácido nucleico, ele vai ser o nucleotídeo. Então, ele é a base, né, para toda a estruturação da informação genética. O nucleotídeo, ele é composto, então, por um grupamento chamado fosfato, um açúcar, que ele vai definir qual é o tipo de ácido nucleico, se é um DNA ou um RNA, e a base nitrogenada, que pode ser, no caso do DNA, a adenina, timina, citosina e guanina, e no RNA, a adenina, uracila, citosina e guanina. Lembrando, né, que além do açúcar, né, ser uma ribose no RNA, a mudança da base nitrogenada de timina para uracila também é a responsável, então, por caracterizar a molécula de RNA. Bom, com relação, né, à estrutura celular, é importante que a gente relembre algumas coisas importantes, né, para que a gente possa falar um pouquinho sobre as mutações. Nós temos algumas organelas que são de extrema importância para a célula e participam de forma ativa no mecanismo, né, de transformação do DNA para o RNA e principalmente do RNA para o produto final, que é a proteína, né? Então, dentre as organelas que estruturam a célula, a gente tem a mitocôndria, que é responsável por proporcionar energia na forma de ATP, né, para os processos metabólicos celulares. Nós temos os lisossomos, que estão relacionados à digestão intracelular. Nós temos também o complexo de Golgi, que é responsável, então, por armazenar e secretar substâncias de maneira bem geral, tá, gente? Nós temos também o retículo endoplasmático liso, que vai acabar, então, sintetizando alguns tipos de moléculas lipídicas hormonais, como, por exemplo, os esteroides e até mesmo o próprio colesterol. E também nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que é composto, né, o nome dele é rugoso justamente por ele ter a presença de ribossomos na sua estrutura. E isso, então, acaba sendo extremamente importante para a célula. Por quê? Porque o local de produção de fato de uma proteína vai se dar no retículo endoplasmático rugoso. No momento em que ocorre, então, o mecanismo de transcrição do DNA, ou seja, a molécula de DNA passa a ser uma molécula de RNA, esse RNA ele é transportado por proteínas nucleares, tá? Que são chamadas de importinas e exportinas, tá? Principalmente no caso, as exportinas tendem, como o próprio nome já diz, exportar essa molécula de RNA para fora do núcleo, onde ela vai, então, se dirigir até o retículo endoplasmático rugoso e a partir dali, então, os ribossomos que estão aderidos a esse retículo irão ser os responsáveis por capturar esse RNA mensageiro, tá? E fazer o mecanismo, então, de tradução. Relacionando, então, de acordo com o código que está escrito nesse RNA mensageiro, o aminoácido que irá corresponder e, consequentemente, formar, assim, a proteína. Como a gente pode observar aqui, né? A gente vai ter, então, o núcleo, né? O núcleo, então, internamente,
ele vai ter o material genético, no caso, né, principalmente dos eucariontes, o material genético, ele é do tipo de DNA, né, e ele vai ser o responsável, então, né, por se organizar em estruturas chamadas de cromossomos. Se a gente pegar um filamento do cromossomo e puxar ele todo, a gente vai ver que é composto, então, por uma cadeia de DNA, como vocês podem observar aí na imagem, certo? E esse DNA, então, né, ele então se caracteriza por ser um ácido, né, por conta da questão dos fosfatos que estruturam o nucleotídeo, tá? Além disso, o DNA, no caso, que é o ácido desoxirribonucleico, ele é formado, então, por uma dupla fita que tem uma estrutura helicoidal por conta das interações entre as bases nitrogenadas, que acabam, então, formando ângulos nessa estrutura, tá? E proporcionam, então, o aspecto helicoidal. E ele é composto, como eu já iniciei falando para vocês, das bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina. Essas bases, gente, elas acabam se dividindo em duas classes, tá? São as bases púricas e as bases pirimídicas. E essa estrutura com relação a bases púricas e pirimídicas, ela está totalmente relacionada ao estilo, tá? Que a base nitrogenada vai ter. Muitas delas são formadas por dois anéis. Desculpa, muitas não, né? As pirimídicas são formadas por dois anéis. Então, dentro desse grupo aí, nós temos as bases do tipo timina, citosina e uracila, tá? E as bases formadas por um anel, que são a adenina e a guanina, então pertencem ao grupo das purinas. E aí, né, a gente vai ter, então, a nossa molécula de DNA como está esquematizado aqui para nós, né? Uma dupla fita. Cada vez que a nossa célula entra em um mecanismo de divisão celular, o que acontece então com essa dupla fita? Ela rompe, né? Essas estruturas chamadas então pontes de hidrogênio. Chamadas pontes de hidrogênio, certo? Provocando então uma abertura dessa dupla fita. Uma vez ocorrendo a abertura dessa dupla fita, proporciona então, né, a forquilha de replicação, que é responsável então por permitir que as estruturas ou as proteínas de replicação se liguem, né, na dupla fita de DNA e permitam então o mecanismo de duplicação da fita. Então, nós vamos ter várias proteínas, como por exemplo a helicase, que vai tirar essa estrutura helicoidal da fita, vai tirar essa tensão que ela tem, né, que ajuda a manter as fitas unidas. As proteínas SSBs, que também vão impedir que ocorra esse tensionamento, proporcionando, então, a união dessas fitas. E, principalmente, então, nesse momento, a gente vai ter a atuação de uma enzima muito importante, chamada de DNA polimerase, que, como o próprio nome já diz, ela irá realizar a polimerização, ou seja, a inserção dos nucleotídeos de forma a combiná-los, né, pareá-los com os seus respectivos, por exemplo, a adenina com a timina, a citosina com a guanina, a fim, né, então, de formar uma segunda fita. Entretanto, quando não ocorre o mecanismo de replicação completa da molécula e ocorre somente o mecanismo, então, de transcrição, o que vai acontecer? A gente vai ter atuação de outros tipos de proteínas, como, por exemplo, os fatores de transcrição, que são proteínas que irão se ligar na dupla fita de DNA, fazendo o mesmo mecanismo, mantendo essa fita aberta, né, formando uma forquilha, e essa forquilha, né, vai permitir, então, que a RNA polimerase, que é a enzima responsável por, a partir da molécula de DNA, formar uma molécula de RNA, certo? Que tem como característica ser uma fita simples, tá? E ter as bases nitrogenadas adenina, uracila, guanina e citosina, certo? Então, ela tem como capacidade de formar uma fita a partir da informação contida naquele modelo, né, de DNA. Geralmente é transcrito, então, um gene, né? Esse gene vai ficar na forma de RNA primário, né? O qual irá sofrer um processamento chamado splicing, e a partir desse splicing, então, ocorre a formação do RNA mensageiro.
este de fato terá a informação necessária que vai ser lida pelos ribossomos, né, e posteriormente então traduzida em uma proteína, certo? Que é o que vai formar então o dogma da biologia molecular, né? Ou seja, o fluxo da informação genética. Sempre ele vai partir então de uma fita de DNA. Essa fita de DNA então serve como molde para a formação de uma fita de RNA, né, em um mecanismo chamado de transcrição. E essa fita de RNA, que vai conter uma mensagem, né, aí então nós conhecemos ela como RNA mensageiro, através do ribossomo lá no citoplasma, em uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso, ela sofre então um processo de tradução, onde cada trinca, né, que são 3 letrinhas que a gente vai ter compondo ali, é responsável então por codificar um aminoácido, certo? Por exemplo, aqui na nossa fita a gente tem o AUG. O AUG, ele é o código de início, né? É o código que o ribossomo vai fazer a leitura e vai saber que é ali que deve se iniciar então a síntese da proteína. E ele é responsável então, né, por codificar o aminoácido chamado de metionina, certo? 99% das proteínas que existem nos organismos são compostas, são iniciadas, na verdade, pela metionina, exatamente por ela ser chamada, né, dentro da biologia como start codon, tá? Posteriormente, então, o que vai acontecer? O ribossomo vai continuar fazendo a leitura dessa fita de RNA mensageiro, que, por sua vez, irá codificar um segundo aminoácido, né? Nós temos a tabela do código genético e lá é possível, então, que a gente faça as combinações de primeira base, segunda base e terceira base e possa então descobrir qual é o aminoácido que é relacionado com aquela sequência ali, com aquela trinca de bases, tá? E assim por diante, a fita vai ser sintetizada até o momento em que o ribossomo vai encontrar um código de parada, certo? No nosso exemplo aqui, nós temos então o UAA, mas a gente também tem o UGA e o AG, certo? Eles, então, são os responsáveis por demonstrar para o ribossomo que a produção da proteína finaliza ali. E a partir de então, não será mais ligado o RNA transportador no RNA mensageiro a fim de dar continuidade na formação da cadeia polipeptídica. Porém, quando por algum momento, lá no mecanismo da duplicação, ocorre o pareamento errado das bases nitrogenadas, por exemplo, a adenina que pareia com a timina e a citosina com a guanina, quando por algum motivo elas não pareiam dessa forma e ocorre o pareamento com uma outra base que não é comum, por exemplo, uma timina com uma guanina, o que acontece aí? A gente vai ter, então, um processo de mutação. Então, a mutação é exatamente isso. É um mecanismo responsável, então, por inserir de forma aleatória uma informação que não condiz com o que deveria estar presente naquela molécula de DNA, tá? É colocado, então, é inserida uma ou mais bases em um conjunto, tá? Em uma sequência de nucleotídeos que vai ser responsável, então, né, por provocar essa mudança no material genético. A gente sabe, né, que essa transferência do material genético, ela é bem relacionada, né, principalmente com o processo de transcrição. E para que ocorra, então, né, esses mecanismos e ocorra a produção de uma proteína, o momento, né, de pareamento de bases acaba sendo um momento importantíssimo e ao mesmo tempo bastante frágil, porque é aí que a gente pode então ter as ocorrências de mutações. Bom, então aqui para a gente conseguir elucidar um pouquinho melhor como é que ocorre, então como é que de fato forma-se uma mutação dentro de uma célula. A gente vai ter a molécula de DNA que vai sofrer o processo de transcrição, tá? Virando então o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro forma, então, através do mecanismo de tradução, a proteína, ok? Em outras palavras, a gente vai ter, então, os nucleotídeos organizados, tá? Que, vamos comparar aqui. Quando a gente tem uma mudança no nosso processo aqui, ó,
a gente tem a formação de um novo aminoácido, tá? Configurando, então, uma mutação pontual. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu código ACG que vai codificar a leucina, o aminoácido leucina. E aí, eu teria o GAG que iria configurar, sei lá, uma isoleucina. Entretanto, ele mudou para o AT, tá? O que vai acontecer aqui no meu código? Na hora de fazer a ligação do meu aminoácido, eu vou ter, então, a formação de uma fenilalanina, certo? E ela, então, vai acabar formando uma proteína diferente daquela que era necessária para o meu organismo. Algumas mutações, gente, elas acabam sendo, na sua grande maioria, digamos assim, as mutações, elas não têm um real significado para a célula, a ponto de, sei lá, mudar totalmente o mecanismo genético que ela tem. Para que uma mutação realmente faça isso, é necessário que ocorram várias replicações e esse erro seja passado adiante por várias vezes, tá? A fim, digamos assim, de sensibilizar várias células ao longo de um período, certo? E a partir daí, então, nós temos a formação, por exemplo, do câncer, que é quando uma célula faz uma mutação pontual e a partir dessa mutação pontual, ela começa a se replicar, levando essa mutação para frente, sem que ocorra, a tempo o mecanismo de reparo. Bom, mas falando de uma maneira geral sobre os tipos de mutações, nós temos, por exemplo, dentro da mutação molecular, alguns tipos, como a deleção, quando a gente tem, então, um gene, e esse gene ele é deletado na minha sequência. Nós temos o tipo duplicação, quando a partir do meu gene eu tenho uma cópia de um trecho dele ou de mais de um gene. A inversão, quando parte do meu gene, então, é recortada através de enzimas de restrição que existem dentro da célula e ela é realocada em um outro local na minha sequência, tá? Ou então a translocação, onde eu tenho, de fato, a retirada de uma parte total, por exemplo, do meu cromossomo, e ele é realocado para, por exemplo, assim, um outro segmento bem distante daquele em que ele se encontrava. A inversão, gente, ocorre em um segmento próximo. Já a translocação são em segmentos bem distantes. No caso, então, da cromossômica, tá? Que é o que está aparecendo agora aqui para vocês, a gente tem como exemplo aqui a alteração no número de cromossomos, que é responsável, então, por dar as síndromes que nós conhecemos. O exemplo aqui que nós temos é a alteração no cromossomo 21, responsável, então, por ocasionar a síndrome de Down, tá? Então, as alterações cromossômicas, elas podem ser realizadas em dois tipos de células, as somáticas ou então as sexuais. Lembrando que o nosso cariótipo, que é o conjunto de cromossomos, ele é formado por 22 pares de cromossomos do tipo autossômico e um par sexual. Quando ocorre, então, uma alteração nesses cromossomos autossômicos, geralmente elas estão relacionadas ao número, que pode ser um número a menos, contendo então só um cromossomo, ou números a mais, as ploidias, que no caso pode ter um ou dois, e em casos raros até 3 cromossomos a mais do que o normal, tá? E além disso, também nós temos dentro ainda das cromossômicas as estruturais, que elas vão estar relacionadas à estrutura de fato do cromossomo. O cromossomo ele pode perder ou ter uma parte dele duplicada, certo? Fazendo então com que ocorra também uma mutação nesse indivíduo. Entretanto, nós temos então o mecanismo relacionado ao reparo do DNA, tá? O reparo do DNA, então, é uma forma que a célula vai ter em tentar, inibir a ocorrência desse agente que causou a mutação e reparar de fato a mutação. Por exemplo, quando ocorre o mecanismo de duplicação do DNA,
a gente tem uma característica bem interessante relacionada a essa parte, que é a atividade que a DNA polimerase realiza, chamada de atividade exonuclease. Como é que ela funciona? Por exemplo, se eu tenho na minha fita ACTG, tá? Eu vou ter um pareamento A com T, C com G, ACT, T com A e G com C. Se eu tiver, por exemplo, ali o pareamento do A, em vez do T, vai ser 2 As, 2 adeninas, a minha DNA polimerase, no momento em que ela está inserindo os nucleotídeos, ela até pode permitir que continue dessa forma, tá? Mas quando ela chega no final do processo de duplicação que ela está realizando, ela retorna no início da molécula e faz uma atividade de revisão nessa molécula, tá? Procurando algum erro que ela possa ter cometido no momento de inserção de nucleotídeos, né, para proporcionar o crescimento da cadeia. Quando ela encontra esse tipo de erro, ela consegue fazer a correção do erro através, né, da atividade de exonuclease. Ou seja, ela vai lá, recorta, tira fora o nucleotídeo que ela colocou errado e coloca, então, né, o nucleotídeo correto. Isso aí seria um tipo de reparo através da excisão de nucleotídeos, tá? Entretanto, nós temos também alguns outros tipos também de reparos, por exemplo, bem pontuais, como, por exemplo, o recorte apenas da base nitrogenada, tá? E aí a gente vai ter, então, a retirada apenas da base que está errada, permitindo que o restante da cadeia continue no mesmo local, tá? E isso, então, vai proporcionar apenas essa modificação, bem pontual mesmo. Bom, então o reparo do DNA ele vai funcionar basicamente, então, eu vou ter o DNA, né? O agente mutagênico vai lesionar esse DNA, e aí, o que vai acontecer? A gente tem 3 caminhos que podem ocorrer aqui, certo? Que vai ser, então, a reparação correta, resultando, então, em um DNA reparado de fato, né, restaurado, ou então, né, a gente vai ter a ausência de reparação, proporcionando a perda da atividade da molécula. Essa molécula, então, ela pode ser sintetizada e não ter nenhuma função dentro da célula, que vai posteriormente, então, favorecer o seu direcionamento a estruturas específicas da célula que irão fazer a lise do DNA não reparado, ou então uma reparação incorreta que vai resultar, então, em um DNA mutado. E esse DNA mutado, sim, pode, então, ser levado adiante e, consequentemente, provocar danos bastante sérios nos indivíduos. Bom, com relação aos tipos de revisão, né, de malpareamentos, a gente tem uns mecanismos bem elucidados, por exemplo, em seres procariontes, como as bactérias, tá? Pelo fato da bactéria ser um indivíduo muito pequeno, ela não tem a capacidade, por exemplo, de realizar os mecanismos de transcrição em uma estrutura na célula e tradução em uma outra parte da célula, né? Até porque é por esse motivo que ela não tem um núcleo, né? Ela não tem uma estrutura, uma carioteca, uma membrana que vai separar o material genético do restante do conteúdo celular. Isso aí acabaria ocupando muito espaço da célula, né? E não é interessante para ela ter espaços não é interessante para a célula bacteriana, né, perder espaço nesse caso. Então, por esse motivo, nela podem ocorrer alguns tipos de mecanismos que são rapidamente realizados na célula e proporcionam, então, a correção da mutação que possa ter sido ocasionada na célula bacteriana. Então, como exemplo, a gente tem o mecanismo de fotorreativação. A fotorreativação, né, ela é um tipo de mecanismo enzimático e ela está envolvida, então, na remoção dos dímeros de pirimidinas. Quando ocorre, então, por exemplo, assim, a quebra na molécula de DNA e tem 2 timinas uma próxima à outra, por um mecanismo, por exemplo, assim, a ação de raios ultravioletas, elas quebram as pontes de hidrogênio entre a timina e a adenina e fazem com que as timinas se liguem,
tá? Formando então um dímero. Esse dímero, de fato, ele não é importante para a bactéria, até porque trava o processo de transcrição e tradução dela, tá? E isso aí, então, ela consegue fazer um reparo por meio de um mecanismo chamado de fotorreativação. Através da própria radiação, ela consegue quebrar esse dímero de timina, né, de pirimidinas no caso, né, porque as timinas pertencem ao grupo das pirimidinas, e reestruturar as ligações com as adeninas, né, fazendo com que então a molécula se restabeleça e fique normal. Aí a gente tem também a reparação enzimática de bases aquiladas. Nas bactérias, né, mais uma vez, as bases aquiladas elas são removidas através, né, de uma metilguanina metiltransferase, e ela, então, né, é formada por um gene chamado de ADA. Esse gene, então, é um gene de reparação propriamente delas, tá? Então, elas conseguem produzir essa proteína que vai fazer a remoção do agrupamento metílico, tá? Fazendo, então, com que ocorra a reestruturação do DNA bacteriano. Aí nós temos também a reparação por excisão, que foi a que eu já dei o exemplo para vocês, que é o nucleotídeo inteiro, onde então é recortado o nucleotídeo de maneira geral da fita de DNA da bactéria e é inserido o nucleotídeo correto para ele fazer o pareamento com a base respectiva dele. Aí nós temos também dentro ainda, né, só para deixar mais elucidado, na reparação por excisão de nucleotídeos, a gente tem alguns passos que ocorrem, né? Primeiramente, então, na primeira etapa a gente vai ter o reconhecimento da lesão, né? Ou seja, o reconhecimento local onde foi inserido o nucleotídeo errado. Aí vai ter a incisão desse nucleotídeo da fita, né? E posteriormente, né, depois da incisão, vai ser então feita a excisão desse segmento ou do nucleotídeo, é sintetizado novamente em bloco, se for um segmento, né, aquele segmento de maneira correta, ou então é inserido um nucleotídeo correto na fita, né, e aí depois é feita a ligação desse nucleotídeo ou do segmento na fita, mantendo então ela única novamente. Aí nós temos então um sistema de reparo por SOS. Esse sistema então ele regula a expressão dos genes conforme a necessidade dos produtos que a célula necessita, tá? Onde nesse mecanismo existem muitas enzimas de reparação do DNA que elas estão envolvidas nesse processo, tá? Nesse caso aí nós temos então de fato os genes que eles são chamados de genes SOS e eles então são induzidos a serem expressos, né, através de um defeito bastante severo que é encontrado então, né, no DNA, o defeito, né, o qual vai estar relacionado com o impedimento então da síntese também do DNA. E ao invés então de trocar as bases, os genes são expressos e eles então vão fazer, né, com que ocorra um mecanismo, tá, que vai auxiliar o nível de expressão desse local onde foi realizado, então, né, a mutação. Ele regula esse nível, fazendo com que ao longo das próximas duplicações desse DNA, essa parte ela não tenha tanta importância para a célula, tá? Não tem importância no momento da duplicação, logo em seguida, essa duplicação desse fragmento de gene acaba não ocorrendo. E aí nós temos a reparação que é sujeita a erros, tá? Que são em ocasiões onde o dano do DNA ele acaba sendo muito extremo e pode não haver um mecanismo de reparo próprio. Então, o processo de reparação ele acaba sendo causado o processo de reparação ele acaba sendo o causador da mutação, tá? E isso vai ocorrer devido, por exemplo, à falta de informação que uma fita pode ter, então ela foi mal realizada, né? Mal feita, digamos assim, pela DNA polimerase, e isso
também, né, pode estar relacionada com a colocação pela DNA polimerase de bases incorretas sem o mecanismo de revisão delas. E aí, por último, então, né, nós temos o tipo de reparo que é feito através de quebras duplas, tá? Que é onde, então, a gente vai ter uma fita de DNA, né, que vai sofrer, então, um mecanismo onde, no local em que tem o dano, né, ocorre uma clivagem dupla. Então, vai ocorrer nas duas fitas, tirando aquele pedaço da fita, né, em que um poderia estar ótimo, né, para realizar a duplicação. Entretanto, na outra parte, na outra fita não ocorre, mas mesmo assim vai ocorrer a quebra dupla, né, a quebra nas duas fitas, tirando aquela parte ali, podendo então ser sintetizado um novo bloco para ambas as fitas e aí sim, né, ser feita a reestruturação do material genético. Opa! Bom, aí nós temos então, né, as origens e efeitos das mutações. Nós temos as mutações espontâneas versus as mutações induzidas. No caso, então, das mutações que são espontâneas, elas são mutações que acabam sendo muito benéficas para o indivíduo, uma vez que proporcionam a variabilidade dos organismos, né? E tem, então, né, um certo potencial de acabar modificando o DNA desses indivíduos através das alterações das bases. Entretanto, as mutações induzidas, elas já são mutações provenientes de erros secundários no metabolismo, tá? Que ocorrem de maneira muito mais rara nas células, tá? A estimativa é que essa taxa de mutação induzida, digamos assim, nos indivíduos seja de 1 para 300. E, né, elas então acabam sendo mutações sem significância de fato para a célula, né? As quais então acabam sendo de uma maneira bem aleatória corrigidas ao longo do tempo na célula. Bom,